E sobre os percalços da vacinação, nós conversamos agora com a diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, Ekaterine Goldores. Doutora, bom dia, obrigada por falar à Jovem Pan. Bom dia, obrigada a vocês pela dedicação ao tema. Muito bem. Doutora, o que explica essa paralisação das campanhas pelo Brasil? É a falta de doses pura e simplesmente ou algum outro fator, seja ele planejamento na compra, organização nas negociações? O que explica? Explica certamente, claro, em última análise, a falta de doses, mas a falta de doses por falta de planejamento, obviamente. A gente sabe que o Ministério da Saúde se dedicou pouco a planejar essa saída das doses, quando deveria estar preocupado com isso, e a maior parte dos países já estavam preocupados com isso desde o meio do ano passado. Doutora, agora a euforia do início da vacinação começa a dar lugar à preocupação. Quais são as consequências dessa paralisação para a saúde coletiva? O ritmo da vacinação é crucial? É importante sim, eu acho que tem duas consequências. Uma, como você já abordou, que é a questão psicológica. Você se coloca no lugar do idoso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, cuja vacinação seria um idoso de 82 anos. Então, hoje seria o dia da tão esperada vacinação e esse idoso não tem vacina para receber. Então, isso é um impacto psicológico gigante, depois da euforia com a questão da vacina, como você colocou. E tem uma implicação prática gigante. A gente sabe que a velocidade da vacinação, ela tem relação com a redução da circulação do vírus. Então, para a gente reduzir a circulação do vírus, a gente tem que ter o maior número de pessoas vacinadas em curto período. Se a gente alarga muito esse período da vacinação, óbvio que a gente vai ter um efeito rebanho, um efeito de reduzir essa circulação do vírus menor. E se a gente for considerar a questão das cepas novas que vem aparecendo, isso significa que a gente não reduz a circulação do vírus e a gente está favorecendo o aparecimento dessas cepas novas do vírus, que até o presente momento não mostramos que elas são menos responsivas à vacina, mas isso pode vir a acontecer caso a vacinação seja muito lenta no mundo inteiro. Bom, doutor, agora cidades como Salvador, São Paulo, por exemplo, estão aplicando a segunda dose, enquanto outras estão com escassez da primeira dose. Então, primeiramente, doutora, fala um pouquinho sobre as consequências desse descompasse em nível nacional, do ritmo nacional, e também as consequências do atraso, além do recomendado para a aplicação da segunda dose. Bom, a questão é que a gente pode ter desde repercussão nenhuma até uma repercussão muito grande, porque os estudos eles foram feitos com este intervalo, que é o intervalo preconizado, que varia um pouquinho de uma vacina para outra das que são utilizadas no mundo. Então, a gente não sabe qual é o impacto de você fazer um intervalo maior. Pode não ter nenhum impacto ou ter pouco impacto, mas pode ter um impacto enorme. Então, o que pode acontecer se a gente não reaplica, não faz a vacina e ela perde a sua eficácia? Significa que você perdeu o seu tempo, gastou essas doses de vacina todas, jogou na lixeira, porque se as pessoas que tomaram uma dose não receberem a segunda e isso não resolver, elas não ficarem imunizadas, elas vão ter que ser vacinadas de novo, respeitando esse intervalo. Então, isso é quase a mesma coisa que você desperdiçar. É claro que a gente imagina que uma tolerância em relação a esse intervalo exista. É bem possível que se possa vacinar com um intervalo um pouco maior e que essa eficácia se mantenha, mas a verdade é que a gente não sabe disso, a gente não tem certeza. Então, em último caso, se esse intervalo for muito maior, pode acontecer que a gente aplicou essas primeiras doses e isso não vai ter nenhum resultado bom em termos de imunização da população, e essas pessoas que foram vacinadas terão de ser revacinadas, em vez de tomar só a segunda dose, vão ter que tomar novamente uma primeira e uma segunda dose, respeitando o intervalo preconizado, que foi aquele dos estudos realizados. Ou seja, um grande desperdício, né, doutora? Exatamente. Então, é melhor a gente garantir a segunda dose das pessoas que foram vacinadas do que a gente correr o risco de ter uma população enorme de pessoas que receberam a vacina e não vão estar imunizadas.
Bom, doutor, agora, nesse ritmo, o ministro da Saúde irá cumprir o que ele disse, que até junho, 50% da população vacinável, palavras usadas por ele, estará vacinada e os outros 50% até dezembro? Isso é possível? Possível mas a questão que a gente fica preocupado é que se ele não consegue responder aos prefeitos, aos governadores do país, sequer qual é a programação, quando vai receber vacinas numa resposta assim, imediata, imagina se ele tem condição de garantir que até julho ou até dezembro essas pessoas a população vai estar vacinada. A sensação que a gente tem é que simplesmente estão correndo atrás do prejuízo, não tem nada planejado seriamente. É sempre uma corrida para tapar buraco, uma corrida atrás do prejuízo. Isso não é planejamento. Sim, doutor. Inclusive, outros países da América do Sul estão até à frente no ritmo de vacinação, como, por exemplo, o Chile, que já supera 2 milhões de imunizados. E especialistas até dizem que esse sucesso é por conta que o Chile já fez negociações com os fabricantes há muito tempo atrás, com antecedência. Exato. Então... Exato, é o que a gente sabe. Sim, isso precisava ter sido feito, né? Um planejamento, mesmo antes, foram o que quase todos os países fizeram, mesmo antes de ter resultados iniciais da vacina, já havia acordos em relação à aquisição dessas vacinas. Sim, doutora. E diante disso, né, dessa constatação que nós temos, como aqui o nosso país próximo, o Chile, nós teríamos também como vacinar mais pessoas por dia. Eu te pergunto também quantas pessoas nós teríamos capacidade se houvesse um planejamento antecedente. Isso eu não tenho noção, mas eu acho que foi feita uma chamada, inclusive, para muitos voluntários. Então, o Brasil teria condição, porque o seu Programa Nacional de Imunização já é um programa que funcionava bastante bem. Então, já tinha uma capacidade elevada de vacinação por dia. E a gente tem que considerar que isso seria capaz, era possível ampliar bastante com medidas como até que começaram a ser feitas, convocando voluntários, estudantes, inclusive da área da saúde. A minha filha, inclusive, é estudante da área da saúde e ela aceitou essa convocação, não tem ainda seleção. Isso poderia ser ampliado ainda mais. Eu não sei te dizer em números, mas certamente a gente poderia ter. Se tivesse vacinas à disposição, a gente poderia vacinar muita gente mesmo ao mesmo tempo. Né, simultaneamente, e poderia, de fato, fazer uma vacinação em massa, porque a vacinação ela está sendo feita em doses homeopáticas. Em muitos lugares do mundo, não só no Brasil, mas no Brasil isso assusta porque não existe planejamento, a gente não enxerga num país grande como o Brasil, nenhum planejamento, um país com histórico do Programa Nacional de Imunização, a gente vem andando para trás, sem nenhuma perspectiva de plano sobre a vacinação. Ainda que esse plano fosse a médio e longo prazo. É muito vago esse tipo de argumentação, esse tipo de afirmação. Em julho teremos 50%, tá bom, mas para a gente saber como em julho vamos ter 50% e como em dezembro vamos ter 50%, a gente tem que ter um caminho. E a gente não sabe qual é esse caminho, isso não está sendo explicitado pelo Ministério da Saúde. Exatamente, doutora. Inclusive, os prefeitos estão cobrando ali as reuniões com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ele disse que teria ali com uma certa frequência e passou 30 dias, praticamente um mês, e essa reunião não acontece. Então, os prefeitos também ficam sem respostas e sem saber quando o Brasil irá adquirir novas doses para seguir com a campanha de imunização, né? Sim, a questão é que a gente recebe as notícias todas pela metade, né? A gente recebe assim, o Brasil garantiu a compra de não sei quantos milhões de doses. Ok, mas o que precisa estar explícito é quando essas doses vão chegar, qual o planejamento. A gente sabe de muitas dificuldades em relação a esse transporte de material, de pessoas, durante a pandemia. Mas existe uma possibilidade de se prever minimamente qual o período em que essas vacinas devem chegar, e isso é que deve estar exposto, isso é que deve estar no planejamento, e as secretarias municipais e estaduais da saúde têm que ter conhecimento sobre isso. Não é só a população geral, todos têm que ter direito a essa informação. Está bem, nós conversamos com a diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI,
Ekaterine Goldoris. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa e vamos torcer aí para o melhor, né? Obrigada a vocês, principalmente pela dedicação ao tema e procurar informar as pessoas. Isso é muito importante para todos nós. Obrigada e um bom dia a todos. Obrigada, senhora.